Bom dia a todos os irmãos aí, né? E salve os irmãos aí com a paz no nosso eterno Criador, né? Iá, Deus Todo-Poderoso. E também a paz de Arrocha a todos os irmãos, né? Na manhã desse dia, uma manhã abençoada aí pelo Criador, que nos concede pela tua infinita graça e misericórdia, né? Apesar das nossas muitas faltas, apesar dos nossos muitos tropeços, desencontros, desencontros, mas ainda assim somos muito gratos ao Criador, né, por ter nos dado o privilégio de amanhecer mais um dia e podermos aí então estar manifestando o nosso sentimento, né, que temos aí a respeito do nosso Salvador. Irmão, a Bíblia do Almeida, ela diz que as coisas aconteceram aqui não, aconteceram no Oriente Médio, né? Muitas histórias das Bíblias aconteceu lá no Oriente Médio, segundo, né, diz os escritores da Bíblia. Eu tenho um livro aqui em mãos, esse livro aqui, ó, muito antigo, tá? A história do Brasil, muito antigo mesmo, fala sobre os 4 homens brancos que fundaram aí a religião, né? Aí entre o povo nativo, né? E já o povo que vivia aqui nas Américas. Então, irmão, a Bíblia conta que Maria morava lá em Nazaré. Eu estou batendo sempre nessa tecla para ficar bem explicado, né? Maria vivia lá em Nazaré, tá? E junto com José, né? E ali houve-se também um censo. Houve um censo lá na época. E então José foi, né, lá para estar participando do censo. Ele e Maria também. Mas, chegando no meio do caminho, ele trouxe, chegando no meio do caminho, a sua esposa, que já estava grávida, entrou em trabalho de parto, né? Ela entrou em trabalho de parto. E com isso, ela teve a criança, que esses 4 fundadores aí, tá? Gaspar da Gama, Gaspar de Lemos e outros mais lá, tá que o nome deles aqui eu não reporto bem, mas esses 4 homens vieram para cristianizar, né? Todo o povo, né? Vieram cristianizar o povo, porque a intenção deles era escravizar, tá? O povo e não ajudar esse povo. Então eles vinham com pretexto de humildade, com pretexto de disciplina, né? Com pretexto de bondade. Mas aí nós pega a Bíblia do Almeida, nós pega aí a Bíblia do Almeida, né? A minha já está bem velhinha, bem surradinha, né? E nós vemos que está até cheirosa a minha Bíblia. E nós vemos que eles, tá? Dentro das histórias que eles escreveram, né? Os jafetitas, dentro das histórias que eles escreveram, eles
criaram um yin-yang muito grande e tão bem montado, mas tão bem montado, que nós lermos hoje e nós entendemos que de fato é aquilo dali que procede, ou que procedeu. E quando nós olhamos com o olho mais clínico e com a mente fora da religião, aí nós conseguimos então compreender e entender o que de fato a história tem a nos revelar, e não a Bíblia em si. Porque é o seguinte, você que se diz pastor, quando eu fui pastor um dia, tá? Fui pastor, né, da Assembleia de Zeus, né, durante algum tempo. Hoje, em hipótese alguma, não sou pastor, em hipótese alguma, embora ainda algumas me chamam de pastor, mas eu estou longe disso, muito longe de ser pastor. Porque eu escolhi, para a minha vida, o versículo de João, está escrito no livro de João, no capítulo 8, no versículo 32. Quando a gente fala que a Bíblia é cheia de yin-yang, gente, nós temos que entender que não é tudo que é mentira, não. Então tem base também de verdade também na Bíblia, mas tem muitas mentiras. E uma dessas bases de verdade é o livro de João, tá? Chamado aí o apóstolo do amor, que na verdade nem apóstolo existia, né? Tudo era discípulos. Eles que deram essa nomenclatura, eles que trouxeram toda essa nomenclatura para o povo, para que o povo não se desperte, continue dormindo. É o que eles falam sobre o gado, né? Então, aí quando José foi, né, para fazer ali o censo, para cumprir o censo, Maria então teve o teu filho e deu o nome dele de Yahushua, tá? Que esse seria o Salvador. Yahushua quer dizer Yahu, salva. Então deste o nome para ele de Yahushua. E só que a Bíblia, como disse para vocês, tá? A Bíblia conta a história de um homem por nome Jesus. Um homem por nome Jesus. Agora, eu queria que vocês aí pesquisassem, mas pesquisassem mesmo, irmão, a fundo, o nome Jesus. Qual é a origem do nome Jesus? Porque o maior cego não é o que não vê, é aquele que não quer enxergar. Porque quando eu apresento para você algumas ideias que você desconhece, ou talvez você nem queira fazer caso daquilo que eu vos falo, você é cego. Você é completamente cego. Agora, quando alguém lhe diz alguma coisa e que você não conhece, e que você vai pesquisar mais profundamente, aí sim, aí você vê de fato. Porque, irmão, uma coisa é nós estudarmos. Quando nós estamos estudando, nós aprendemos algo que as pessoas passam para nós. Assim, a matéria X é feita assim, assim, assim. A matéria Y é feita assim, assim, assim. Então, cada matéria, o professor, ou a professora, ou o instrutor, ele vai te direcionar de uma forma mais compreensível para você. E com isso você vai pegando aqueles métodos, tá? De ensino, e você se torna, mais para frente, uma pessoa repetitiva de ideias, de informações.
Então, na verdade, você não aprendeu coisa nenhuma. Foram enxertado dentro de você várias informações e que ao longo da vida, quando você precisar dessas informações, você terá ela no seu consciente. Então você será um repetidor de informações. Agora, quando nós examinamos, quando nós pesquisamos, a coisa muda completamente de contexto. Porque aí já não é mais as pessoas nos ensinando. Aí já é o nosso intelecto, com o intelecto do Criador, e faz com que nós entendemos de fato aquilo que estamos lendo. Porque, como eu disse para você, você pega aqui o livro de Mateus, tá? Quando você pega aqui o livro de Mateus, minha Bíblia está tão cheirosa, tão cheirosa. Até, né? Sinal bom, hein? Essas coisas, hein? Bíblia cheirosa. Muito bom, muito bom. Cheiro formidável. Então, nós vamos pegar aqui Mateus, capítulo 2. Tá? Tá aqui, ó. Mateus, ó. Mateus, capítulo 2. Olha aí. Tá? Para não haver nenhum tipo de dizer que o irmão não está falando, mas não está falando a Bíblia. Explicou, mas não mostrou na Bíblia. Então a gente vamos aí entrar num assunto um pouco melindroso. Por que melindroso, irmão? Porque o que diz respeito ao Salvador, a coisa fica muito melindrosa. Principalmente quando nós entramos no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse versículo ele é muito importante. Por quê, irmãos? Se nós formos observar hoje, dentro do sistema religioso, dentro do sistema evangélico, nós vamos perceber que tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, já ouviu falar de Jesus, né? O Jesus do sistema, já ouviu falar dos apóstolos, de todo mundo. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pessoa está liberta? E se está liberta, qual é o tipo de libertação que você imagina que o Salvador veio trazer para nós? Porque João fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu estava lá no sistema, né, a gente apregoava, a gente era professor de escola dominical, não professor, né? Era um ajudante, vamos dizer assim. Porque a informação um ajuda o outro. De escola dominical e enfim, era o preletor lá daquela denominação. Fiquei lá um tempo, muito tempo. Lá eu fui diácono, lá eles me consagraram a presbítero, tá? E daí por diante, e hoje nós estamos aí, nós tivemos um título que não me pertence a mim, não. Pode pertencer a outros que queiram esse título, mas a mim não. O título de pastor não me pertence. Aonde me deram um título de pastor, né, em uma das igrejas Assembleia de Deus. Inclusive hoje, o saudoso, né, irmão que me supostamente levou à consagração, hoje ele já não está entre nós mais, tá? Já partiu. E o pior é que eu fico pensando o seguinte: as pessoas que partem dessa vida sem conhecer essa verdade. E as pessoas que partem dessa vida conhecendo só o Jesus do sistema.
Porque esse Jesus de sistema, ele não consegue salvar ninguém. Aí a Bíblia vem formando um outro eng-eng dizendo que Yahweh, o Espírito Criador maior, é o mais próximo de nós chamar eles, que ninguém sabe de fato, né? O nome mesmo, né? Mas pelas escrituras aí mais corretinha e tal, então se dá o nome de Yahweh, né? Agora também, por falar em nome de Yahweh, eu nunca vi, né, um conjunto de 4 letras chamar-se pentagrama. Tetragrama. Não existe. Então 6 letras. Então 5 letras seria hexagrama. Não existe. Então, tipo assim, esse Yud Re, Vav Re, que eles falam, eles dizem, os judaizados dizem, não é nem a Bíblia do Almeida e nem as Escrituras Sagradas diz. É os judaizados, os barbudinhos da ONU, que vocês, muitos, pensam que eles são judeus, e eles não são coisa nenhuma. Eles são judaizados. Porque, e mais, além de ser judaizado, eles pregam aos 4 ventos que a salvação vem pelos judeus. E é uma grande mentira isso. É uma grande farsa, é uma tremenda farsa. Porque a salvação vem dos Yahudins, ou dos hebreus, porque Messias era hebreu. Ele não era judeu. Ele era hebreu, embora pregou muito para os judeus. Inclusive, no mesmo livro de João 8, diz Messias para os judeus que criam nele. Ele falou para os judeus que criam nele. Mas ele tinha já dito para uma horde de fariseus, que eram os camaradas completamente oposto às verdades, né? E depois ele se dirige, no mesmo capítulo, ele se dirige aos judeus que criam nele. E ele não era judeu. E outra coisa, no livro de João, capítulo 4, quando vai falar da mulher de Samaria, que quando tem uma passagem lá que diz o seguinte, que a salvação vem pelos judeus, a salvação vem dos judeus, é uma outra mentira. É mais uma mentira dos jafetitas, dos escritores da Bíblia. Aquela mulher não era samaritana? Ela não era da linhagem de Jacó? E da linhagem de Jacó saiu qual? Não foram as 12 tribos que saíram? Peraí, Jacó era judeu? Ah, tá, pensei que ele era judeu. Então, irmão, nós temos que entender, quando nós lemos a Bíblia, se você for ler a sua Bíblia no sentido espiritual, lamento te informar que você vai ficar frustrado. Que você vai orar, vai pedir. Tem pessoas que nesse momento estão me ouvindo e é prova disso também, ocular. Porque quantas das vezes você teve com problemas difíceis para você ser resolvido, para ser resolvido, e você orou, dobrou seu joelho, orou, falou, e até ontem, você não teve resposta de nada. Aí as pessoas, né, os mais simplificados, mais conformados, eles dizem o seguinte, que é tudo no tempo do Senhor. É tudo no tempo do Senhor. Mas espera aí, o tempo é agora. Nós só temos hoje para viver. João capítulo 4 fala, a hora vem e agora é. A hora vem e agora é. É hoje. Se o meu povo, hoje, o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, humilhar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. É hoje.
não é para amanhã, não é para depois, porque tem coisas, irmão, nas nossas vidas que a gente não podemos esperar o amanhã. Tem coisas que é pro Criador resolver hoje, porque nós precisamos que Ele resolva isso hoje. Então, quando nós pedimos ao Criador que Ele resolva a nossa situação, é porque nós esperamos isso de fato. Agora, quando você ora a Jesus, quando você ora a Zeus, né, que vocês têm maneira de chamar o Criador de Deus, que vem de Zeus, né? Era o Deus da Grécia. Então, vocês ora e nada resolve. Não é assim? Aconteceu comigo também. Eu estou contando isso porque é experiência própria. Por quê? Porque eles me ensinaram errado. Eles diziam que eu tinha que orar em voz alta. Eles diziam que eu tinha que jejuar muito. Que eu tinha que ficar ali implorando, se humilhando para obter uma migalha de alguma coisa que eu precisava. Mas depois que eu saí, o seguinte, dessa prisão espiritual, eu consigo hoje ter mais êxito em relação à minha vida espiritual ou à minha vida mesmo pessoal. Porque quando eu conheci o Jesus do Sistema, irmão, eu era uma pessoa, ainda sou, né, uma pessoa muito temperamental, ainda sou assim. Mas quando eu estava no sistema, eu era pior. Entende? Então, o sistema só estava, na verdade, adiando a minha queda. Isso que é a verdade. Por que eu falo adiando a queda? Porque todos aqueles que estão dentro do sistema religioso e todos aqueles que estão dentro das obadias de pedra, irmão, não alcançarão a salvação. Porque estão sendo guiados por condutores cegos. Os caras metem um terno lá bonito, eu tenho vários ternos ali, tenho vários. Os caras metem uns ternos bonitos, né? Aí põe a melhor gravata, um sapatinho no pé. Eu gostava de usar como alemão. Hoje eu só tenho um par só. Entendeu? Então mete um sapato no pé e chega na igreja com a pasta na mão. Ele passa como se fosse um Deus. Passa, não sauda ninguém. É a igreja que tem que saudar ele. É o povo que tem que saudar ele. Porque ele se sente. Ele ainda é ousado. Né? E ainda tem uns leigos, ainda muitos leigos dentro das denominações, que vai lá de fato coloca esses caras em cima do altar. E ele se tem como santo. E com isso ele vai ensinando as pessoas errados e mais errados. Talvez também esse dito pastor, ou bispo, ou presbítero, ou apóstolo, ou ancião. O ancião também é outra farsa. É outra farsa. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, é uma outra farsa. Porque os caras falam lá que não tem pastor, que lá não tem pastor. Os caras falam lá que lá não cobra dízimo. Eles falam assim, que não cobram. Eu tive lá 13 anos também. E não cobram dízimo. Os caras lá chamam outras religiões de sectários, de seita. E eles têm o mesmo dialeto da maçonaria, chamando o povo de irmandade. Aí, quando eu comecei a pesquisar sobre a CCB, onde eu me encontrava, eu comecei a ver umas letras subliminares lá. Então eu comecei a ver umas escritas que lá tem um dito em cima do palanque, que não é altar, nunca foi altar, aquilo é um palanque, aquilo não é tribuna, é tribuna sim, é onde sobe os deputados, os políticos, é aquilo ali.
mais palanque. Ele já chama de tribuna, não é à toa, é só as pessoas que não entendem. Eu também não entendi essa língua não, mas depois eu fui entendendo. Eles chamam de tribuna, não é à toa. Eles não chamam de púlpito e nem chamam de altar. Eles chamam de tribuna. Aí algumas igrejas que eu fui, era de um jeito. Aí comecei a olhar as arquiteturas da igreja. Eu comecei a perceber que lá em cima tem uma pirâmide. Em todas as igrejas, congregação cristã no Brasil, o topo dela é uma pirâmide. E essa pirâmide vem dos lumináticos, ou seja, do olho que tudo vê. E as letras sublimáticas, que agora estão atuando com mais contundência dentro dos templos religiosos, principalmente a congregação cristã no Brasil, estão mais nítidas, mais vistas. Uma certa feita até comentei isso, que um dos rapazes que lá congrega, mas esse é fanático pela congregação. Aliás, todos eles que estão na congregação cristã no Brasil, eles são fanáticos. Eles chamam a congregação cristã no Brasil de caminho, lá é o único caminho. Eles chamam a congregação de graça, lá que é a graça, entendeu? Então, para aí você ver como é que eles conseguiram cauterizar a mente das pessoas. Aí, quando você vai discursar a Bíblia com eles, eles falam que você é muito letrado, como já me chamaram de letrado inúmeras as vezes. Hoje eu já nem ligo mais para essas coisas, né? Porque eu me aprendi a me blindar a respeito da palavra de Arro. Porque eu não debato Bíblia com ninguém, não debato Bíblia com ninguém. Eu não debato. Então, irmão, se você quer aprender, aprenda. Se você não quer, deixa que eu quero continuar aprendendo. E eu quero aprender com o Senhor, porque Ele é manso e humilde de coração. Eu quero aprender com o Yahushua. Ele é manso e humilde de coração. E quando eu falo em aprender com a Yahushua, eu tiro todos os ensinamentos que eles dão. Ó, deixa eu falar mais uma coisa para vocês aqui. Talvez você vai falar assim, poxa, o irmão tá falando e ainda não entrou no assunto. Não, eu já entrei, é você que não percebeu ainda. Eu estou falando sobre os ien-ien que eles formaram dentro da Bíblia, a respeito do nascimento do Salvador e a respeito de quem é de fato o Salvador e o que hoje eles pregam para as pessoas dizendo que é o Salvador. Então eu já entrei no tema. Então lá eles falam que não cobra dízimo. Mas sabe o que eles fazem na CCB? Sabe o que eles fazem? Sério? Eles pedem colheita para isso, é colheita para a obra da piedade, é colheita para a manutenção, é colheita para a construção, é colheita para viagem, é colheita também para a obra da piedade. Só aí eu citei 5. Você precisa de mais dízimo? Não, você precisa de falar o nome dízimo. Não, peraí. Ei, me ouve bem. Você precisa de falar a oferta? É claro que cada um contribui conforme aquilo que acha que deve ser contribuído. Mas que pedem, pedem. E outra coisa, mais uma mentira deles, principalmente dos anciões. Não estou falando do povo, não. O povo que está sentado na nave, não. Eu estou falando dos dirigentes mesmo. Desses anciões aí, esses camaradas aí, esses camaradas tirando. Os caras são tirando. Os caras não conhecem Bíblia, os caras não lê Bíblia, os caras não conhecem história, os caras não tem fundamento, porque o fundamento deles é um só. É enganar o gado. É interter o gado. Só isso. Mais nada. Na minha cidade aqui eu conheço vários. Vários. Inclusive tinha um irmão, tem um irmão, muito estimado pela minha pessoa, por nome de Mário, tá certo? Eles conseguiram tirar esse irmão da obra, que eles falam que é a obra de Deus. Eles falam que é a obra de Deus, não, é de Zeus. Porque eles meteram a mão na cumbuca, derramou toda a água do irmão, tiraram o irmão de frente do ministério
e quase que jogaram o irmão na sarjeta. O irmão só não foi para a sarjeta porque Iarro, o espírito criador maior, é com ele. E com a esposa e família deles até nos dias de hoje. E aí, então, como é que lá é, de fato, como eles dizem, a graça? O único caminho. Se o irmão não pecou, o irmão não roubou, o irmão não adulterou, o irmão não matou, o irmão não fez nada. Simplesmente pregavam a verdade. Aí eles viram que o irmão estava indo muito profundo, muita Bíblia. Eles não gostam, então eles foram tirar e colocaram um outro cidadão lá por nome de Tito, que o camarada não conhece nada. E hoje o camarada foi levado a ancião. Sabe por causa de quê que ele foi levado a ancião? É porque ele faz as vontades dos cabeças, tá? Ou seja, é uma marionete na mão dos caras. Mas aí, quando eles deparam comigo, eles falam que eu tenho muita letra, que isso, que aquilo, que o irmão Marco é assim, o irmão Marco é doidão, o irmão Marco que o céu, ai, coisa e tal. Não interessa, irmão. Pode falar o que quiser falar. O importante é que eu pregue. Esse é importante. É que eu Yahushua cresça e que eu desapareça. Então, vamos voltar em Yahushua? Deixa eu ler o texto para você não ficar, só para você não ficar nas minhas palavras, né? Para você não ficar nas minhas palavras. Vamos ver o texto. E tendo nascido Jesus em Belém de